E aí galera, sejam bem-vindos ao Sintaxe em Casa, eu sou o professor Daniel Ribeiro e a aula de hoje é sobre concordância nominal. Trataremos especialmente do caso do adjetivo. Beleza? Nesse caso especial que eu vou tratar, vai ser um adjetivo relacionado a vários substantivos. A primeira situação que nós veremos é quando o adjetivo desempenha a função de adjunto adnominal e está anteposto a estes substantivos. No caso, ele deverá concordar em gênero e número com o substantivo mais próximo. Vejamos o exemplo. O cirurgião utilizou novas técnicas e métodos. Primeiro a gente faz aquela análise sintática básica, né? Nós observamos o verbo, achamos o sujeito, depois a gente vê a transitividade do verbo, quem utiliza algo, verbo transitivo direto. E aí a gente pergunta, utilizou o que? Acha o nosso objeto direto. Beleza? Sabemos também que o objeto direto é uma função nominal, ou seja, é um sintagma nominal, que tem como núcleo sempre um substantivo. E aqui, ó, substantivo, substantivo. Dois núcleos e a palavra que acompanha os núcleos ela é chamada de adjunto adnominal. Adjunto adnominal anteposto aos substantivos concorda com o mais próximo. Nesse caso, o substantivo técnicas, que é um substantivo feminino plural. Por isso, o adjetivo novas está no feminino e no plural. Beleza? Vejamos o próximo exemplo. A mesma coisa, a mesma análise sintática. O que foi invertido aqui foi a posição dos núcleos dentro do objeto direto. Perceba o seguinte, que agora o núcleo que está próximo ao adjunto adnominal é o núcleo método, que é uma palavra masculina no singular, ou seja, o adjunto adnominal tem que estar no masculino e no singular. Muito simples. Vejamos outro exemplo. Ela guardou velhos retratos e cartas. Mais uma vez, verbo. Quem guardou? Sujeito. Quem guarda, guarda algo. Verbo transitivo direto. Guardou o quê? Velhos retratos e cartas. Objeto direto. Núcleo de sintagma nominal é substantivo. A gente acha os substantivos. Beleza. Quem está junto ao núcleo é chamado de adjunto adnominal. Bacana. Adjunto adnominal, anteposto aos substantivos. Ele tem que concordar com o mais próximo. Agora, o substantivo mais próximo é o substantivo retratos, que é um substantivo masculino plural. Ou seja, o adjunto adnominal tem que estar no masculino e no plural. Último exemplo. Nós já fizemos a análise, mais uma vez eu só mudei a posição dos núcleos para a gente observar a questão da concordância. Aqui eu tenho um núcleo, aqui eu tenho outro núcleo. Agora o núcleo que está mais próximo ao adjunto adnominal é o núcleo cartas, que é um substantivo feminino no plural. Sendo assim, o adjetivo velhas tem que estar no feminino plural, fazendo a concordância normalmente, porque toda vez que eu tiver um adjetivo na função de adjunto adnominal, ou seja, aquela que acompanha o núcleo de um sintagma nominal, e ele estiver anteposto aos substantivos, ou seja, aos núcleos, ele deve concordar com o mais próximo. O próximo caso também é do adjetivo na função de adjunto adnominal, só que agora ele está pós-posto, e aí ele tem duas maneiras de concordar. A primeira é concordando com o substantivo mais próximo, e a outra maneira é concordando com o conjunto dos substantivos. Mas aí eu tenho que tomar muito cuidado, porque quando ele for fazer essa concordância com o conjunto, eu tenho de observar os núcleos, né, o gênero dos núcleos. Porque quando eu tenho substantivos de gêneros diferentes, a gramática prescreve que há uma prevalência
do gênero masculino. Então, eu tenho que observar muito claro quais são esses gêneros dos substantivos. Vamos aos exemplos. A cidade tem colégio e cinema, e aí eu tenho que colocar o adjunto adnominal novo, pós-posto aqui. Vejamos o seguinte, o verbo é tem. Quem tem? A cidade. Quem tem, tem algo, ou seja, verbo transitivo direto. Isso daqui é o meu objeto direto. Quem são os núcleos? Colégio e cinema. Afinal de contas, todo sintagma nominal tem como núcleo substantivo. Beleza. Agora eu vou ter que colocar aqui o adjunto adnominal novo. E perceba que ele está pós-posto. Se ele está pós-posto, ele tem duas maneiras. Ou concorda com o mais próximo ou com o conjunto. O colégio e o cinema são ambos masculinos. Ou seja, eu não preciso me preocupar com a questão do gênero agora. Porque se ambos são masculinos, vai prevalecer quem? O masculino. Normal, sem problema nenhum. Vejamos o seguinte. Se fosse concordando com o mais próximo, ele ficaria cinema novo. Se fosse concordando com o conjunto, ficaria no plural. Novos. Concordando com o conjunto. A cidade tem colégio e cinema novo, concordando com cinema. Ou a cidade tem colégio e cinema novos, concordando com o conjunto, ou seja, os dois substantivos, beleza? Vejamos mais um exemplo. Aqui eu tenho o verbo demonstrou. Quem foi que demonstrou? Ele. Quem demonstra, demonstra algo. E aí eu tenho o verbo transitivo direto. E daí eu pergunto, demonstrou o quê? Achei o meu objeto direto, atitude e opinião. E aqui eu tenho o meu adjunto adnominal que tem que ficar pós-posto. Quando ele ficar pós-posto, ele tem duas maneiras de concordar. Ou seja, ou ele concorda com o mais próximo, que no caso é a opinião. A opinião, substantivo feminino, no singular. Então ficaria a opinião clara, concordando com o mais próximo. E se eu quisesse concordar com os dois? Se eu quisesse concordar com os dois, com o conjunto, atitude é um substantivo masculino ou feminino? Feminino. A atitude. Se são ambos femininos, tem que ficar no feminino plural, concordando com os dois, ou seja, com o conjunto. Então, toda vez que eu tiver um adjunto adnominal pós-posto a dois substantivos ou mais, ele pode concordar com o mais próximo ou pode concordar com o conjunto. Aí eu tenho que observar a questão do gênero. Vejamos mais um exemplo. A região oferece água e ar, daí eu coloco o meu adjunto adnominal puro depois dos substantivos, ou seja, pós-posto. Primeira coisa que a gente faz é observar o verbo. Oferece. Quem oferece? A região, sujeito. Quem oferece, oferece algo, verbo transitivo direto. Oferece o quê? Objeto direto. Quem são os núcleos? Água e ar. Dois substantivos. Legal. Agora a gente vai observar o seguinte. A água e o ar são substantivos de gêneros diferentes. Quando eu for fazer a concordância com o conjunto, quem vai prevalecer é o masculino. Quando eu fizer a concordância com o gênero do substantivo mais próximo, vai ficar o que aqui nesse caso? O ar, masculino. Ou seja, concordando com o mais próximo, fica puro. Concordando com o mais próximo. Quando estiver concordando com o conjunto, ficaria puros. Concordando com os dois. Lembrando que prevalece sempre o gênero masculino. Então ficaria assim, a região oferece água e ar puro, com o adjunto concordando com o mais próximo, ou a região oferece água e ar puros, concordando com o conjunto dos substantivos, que nesse caso ficaria no masculino plural. Último exemplo, agora só trocando a posição dos núcleos.
Todo mundo já sabe aqui quais são as funções. Eu só troquei a posição do núcleo para a gente observar como fica a concordância. Perceba que o núcleo mais próximo agora ao adjunto adnominal é uma palavra feminina no singular. Então, ficaria como pura, concordando com o mais próximo. Agora, se eu fosse concordar com o conjunto, ficaria como? Ficaria puros. Porque se eu tenho substantivos de gêneros diferentes, quem prevalece é o masculino. Substantivo de gêneros diferentes, quem prevalece é o masculino. Então, nós aprendemos agora que o adjunto adnominal, quando estiver pós-posto, concorda com o substantivo mais próximo ou com o conjunto. Ou seja, eu tenho duas maneiras de fazer essa concordância. Beleza? Beleza. Agora vejamos mais outro caso. Agora o adjetivo na função de predicativo, que pode ser do sujeito ou do objeto. Só que na função de predicativo, quando ele estiver anteposto, ele pode concordar de duas maneiras. Duas maneiras. Ou ele concorda com o substantivo mais próximo, ou ele concorda com o conjunto. Então, predicativo anteposto a dois ou mais substantivos. Ou ele concorda com o mais próximo, ou ele concorda com o conjunto. Quando concordar com o conjunto, eu tenho que observar a questão dos gêneros, porque o masculino sempre prevalecerá ante o feminino, beleza? Vejamos o exemplo. Continuava vazia a praça e a rua. Verbo continuava. Quem continuava? A praça e a rua. Sujeito. Vazia é um predicativo, ou seja, esse verbo é de ligação. Predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito anteposto a dois núcleos, ou seja, dois substantivos, ele tem que concordar com o mais próximo ou com o conjunto. Perceba o seguinte, o verbo está no singular, não está? Se o verbo está no singular, o predicativo concorda sempre com o mais próximo. Se o mais próximo é um substantivo feminino, singular, o predicativo fica no feminino singular. Agora, o outro caso. Se eu tenho o verbo no plural, obrigatoriamente o predicativo tem que concordar com o conjunto. Aqui nós tínhamos verbo de ligação no singular, então o predicativo estava concordando com o mais próximo. Verbo de ligação no plural, o predicativo concorda com o conjunto. Beleza? Então aqui, ó, duas maneiras. Concordando com o mais próximo, concordando com o conjunto. Mas a gente tem que observar também como está o verbo. Se o verbo de ligação está no singular ou se ele está no plural. Se o verbo de ligação estiver no singular, o predicativo do sujeito concorda com o mais próximo. Mais próximo. Se tiver no plural, o predicativo do sujeito vai concordar com o conjunto. Beleza? Então, no singular, com o mais próximo, no plural, com o conjunto. Agora vejamos o caso aqui de predicativo do objeto. Afinal de contas, a gente tinha visto só o predicativo do sujeito. Achou o verbo? Acho. Quem acha sou eu. Sujeito oculto. Quem acha, acha algo. Ele acha esta praia e este hotel. Esse aqui é um verbo transitivo direto. Esse aqui é o meu objeto direto. O que é um predicativo do objeto? O predicativo do objeto é uma característica atribuída pelo sujeito ao objeto. Nesse caso, quem foi que disse que a praia e o hotel são bonitos?
Quem disse isso foi o sujeito eu. Logo, isso daqui é o que eu chamo de predicativo do objeto. Predicativo anteposto a dois núcleos. O que ele tem que fazer? Ele tem que concordar com o mais próximo ou com o conjunto. Nesse caso, ele está concordando com o núcleo mais próximo, que é a palavra praia. Praia é feminino singular, então o predicativo está no feminino singular. Vejamos outro exemplo. Já vimos a classificação. Isso aqui é verbo transitivo direto, o sujeito é eu. A coisa que eu fiz foi mudar os núcleos. Núcleo. Só mudei a posição dos dois núcleos. Para a gente observar que o predicativo do objeto, ele pode concordar com o mais próximo ou ele pode concordar com o conjunto. Aqui ele está concordando com o conjunto porque eu tenho substantivos de gêneros diferentes, um masculino e um feminino, e aí o masculino sempre prevalecerá. Beleza? É essa situação que nós temos quando nós tivermos predicativo anteposto a dois núcleos. Ou ele concorda com o mais próximo, ou ele concorda com o conjunto. Se for um predicativo do sujeito, eu tenho que observar se o verbo de ligação está no singular. Se ele estiver no singular, o predicativo concorda com o substantivo mais próximo, com o núcleo mais próximo. Se o verbo de ligação estiver no plural, aí o predicativo do sujeito tem que concordar com o conjunto. Beleza? Beleza. Vejamos mais um caso. Agora é o caso do adjetivo na função de predicativo, que pode ser de novo do sujeito ou do objeto, e ele estiver pós-posto. E aí ele só pode concordar com o conjunto. Então aqui eu só tenho uma maneira. Que maneira é esta? Concordando com o conjunto. Vamos ver o exemplo. O colégio e o cinema ficaram novos. Verbo ficaram. Quem ficaram? O colégio e o cinema. Quem são os núcleos? Cinema e colégio. Bacana. Quem é? Esse aqui é um verbo de ligação, esse aqui é um predicativo do sujeito. Aqui eu tenho um adjetivo na função de predicativo do sujeito, pós-posto aos núcleos, pós-posto aos substantivos. Quando ele tiver pós-posto, ele tem que concordar com o conjunto. Por isso que ele ficou no masculino plural. Vejamos aqui outra situação. Verbo de ligação. Substantivos. Núcleo. Aqui eu tenho predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito pós-posto tem que concordar com quem? Com o conjunto. Se eu tenho gêneros diferentes, o gênero que prevalece é o gênero masculino. Por isso que o predicativo está no masculino plural. Beleza? Vejamos aqui, ó. Agora com o predicativo do objeto. Verbo. Quem acha sou eu. Que é o sujeito, né? Sujeito oculto. Bacana. Quem acha algo, verbo transitivo direto. Objeto direto. E aqui, uma característica atribuída a mim, que é o sujeito. Ao objeto, é predicativo do objeto. Predicativo pós-posto só pode concordar com o conjunto. Núcleos de gêneros diferentes, quem prevalece é o masculino. Ou seja, predicativo no masculino. E aqui plural, porque são dois núcleos.